presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou impor uma tarifa de 200% sobre o vinho, champanhe e outras bebidas alcoólicas importadas da União Europeia. Trump afirmou que a ameaça se manterá até que Bruxelas retire uma tarifa de 50% sobre o whisky fabricado nos Estados Unidos. Esta taxa sobre o whisky foi imposta em resposta às tarifas de 25% impostas por Trump sobre as importações de aço e alumínio. Numa publicação na rede Truth Social, Trump criticou a União Europeia como uma das autoridades fiscais e aduaneiras mais hostis e abusivas do mundo. Diz ainda que o bloco foi formado apenas para prejudicar os Estados Unidos. As empresas europeias de bebidas alcoólicas viram as ações cair a pique em resposta à ameaça de Trump. O espectro de uma guerra comercial transatlântica volta a pairar sobre os Estados Unidos e a União Europeia. Os Estados Unidos aplicaram uma taxa de 25% sobre as importações de aço e alumínio, com o bloco a responder com contramedidas. A presidente da Comissão Europeia sublinhou que os direitos aduaneiros são maus para as empresas e piores para os consumidores. When it comes to the reserves, natural reserves like steel and aluminium, will ultimately have an impact on the production machine at the European Union level. However, we cannot be certain if these tariffs, especially accompanied by additional policies from the EU institutions, this response of 26 billion in tariffs from the EU will create ultimately an inflationary impact for the EU citizens. Um estudo recente do Instituto Kiel provou que as tarifas norte-americanas para a União Europeia irão, acima de tudo, prejudicar os Estados Unidos no que diz respeito à inflação, emprego e crescimento. Mas e os cidadãos europeus? There are different channels on how tariffs could ultimately affect the citizens. Maybe citizens, when they see imported goods being more expensive, they will switch their consumption to domestic goods. However, we also have two very severe problems to think about, which is going to be the monetary reaction and the financial market reactions. Segundo o analista, a União Europeia continua dependente do sistema financeiro norte-americano. Uma eventual recessão nos Estados Unidos poderia influenciar a economia europeia. We are still uncertain on what is going to happen on US and consequently international growth, because now more and more analysts discuss about the prospects of a US recession. I will not exclude this scenario. Even Donald Trump, during his State of the Union speech recently, in front of Congress, he mentioned that things could get worse before they get better. And if we keep that in mind, that can translate into a recessionary impact worldwide. O analista diz que, embora a União Europeia tenha reagido à crise global anteriormente de forma mais eficaz, ainda não está preparada para lidar com uma recessão global de grande escala. O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, visitou a Casa Branca para se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Os dois discutiram a guerra na Ucrânia e a questão da Groenlândia, tendo Trump voltado a defender a anexação pelos Estados Unidos do território por razões de segurança nacional. A reunião teve lugar no mesmo dia em que o presidente russo, Vladimir Putin, concordou com a proposta de um cessar-fogo, mas com condições. We're going to be discussing a lot of things. Obviously, we'll be discussing what's happening with respect to Ukraine and Russia. At this moment, we have people talking in Russia. We have representatives over there, Steve Witkoff and others, and they're in very serious discussions. A cooperação entre os Estados Unidos e a Europa em matéria de defesa e o compromisso de Washington com a NATO também estiveram na ordem do dia, depois de Trump ter ameaçado retirar os Estados Unidos da aliança militar. Não foi agendada nenhuma conferência de imprensa após a reunião, mas ao falar com os jornalistas na Sala Oval, Rutte elogiou os últimos esforços europeus para aumentar as despesas militares. What happened the last couple of weeks is really staggering. The Europeans committing to a package of 800 billion defense spending. The Germans now, potentially up to $500 billion extra in defense spending. And then, of course, you had Keir Starmer here, the British Prime Minister, and others, all committing to much higher defense spending. We're not there. We need to do more, but I really want to work together with you in a run-up to the The Hague Summit to make sure that we will have a NATO which is really reinvigorated under your leadership.
Sobre a questão da Groenlândia, o presidente americano insistiu na sua anexação e acrescentou que o chefe da NATO poderia ser fundamental para concretizar esse objetivo. Rutte interveio dizendo que iria manter o assunto fora da discussão por não querer envolver a NATO. O empresário suíço-russo Alexander Pompiansky disse à Euronews que a inclusão na lista de sanções da União Europeia é aberrante e mostra que o Conselho Europeu está a ir contra uma decisão dos tribunais. Alexander, filho do empresário russo Dmitry Pompiansky, é um residente de longa data em Genebra que anteriormente ocupou cargos em empresas do pai. Pompiansky está incluído nos critérios de sanções alterados pela União Europeia em 2023. La première chose, c'est que les finances sont affectées, les banques bloquent vos comptes. Mais ça, c'est la première étape. Ensuite, il y a d'autres problèmes qui s'enchaînent et vous êtes petit à petit coupé de tous les services basiques dont tout le monde a besoin, notamment la téléphonie portable, l'Internet à la maison, les assurances, les voitures, etc., etc. Donc petit à petit, votre vie quotidienne devient très très compliquée. Évidemment pour moi, donc j'ai grandi à Genève, j'ai vécu toute ma vie en Suisse. Vous êtes un citoyen suisse? Je suis un citoyen suisse, effectivement, et donc la vie au quotidien en Europe et en ce qui me concerne particulièrement en Suisse, c'est devenu très très compliqué. Évidemment, j'ai 3 enfants de bas âge qui commencent à vous poser les questions. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce que leurs comptes pour l'argent de poche ont été aussi bloqués. Et donc, vous vous retrouvez dans une situation un petit peu bizarre et particulière, comme vous ne comprenez pas du tout ce qui se passe. O Tribunal Geral anulou as decisões em 2023, mas o Conselho Europeu não executou esta ordem. O exército israelita levou a cabo um ataque aéreo esta quinta-feira nos arredores da capital síria, Damasco, contra um edifício que seria, segundo Tel Aviv, um centro de comando da Jihad Islâmica. Mas o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, sediado no Reino Unido, indicou que o prédio era habitado por palestinianos e que uma pessoa morreu no ataque. O ministro da Defesa israelita deixou ainda um aviso ao presidente interino da Síria, al-Shara, de que o país pretende agora atingir os locais onde a atividade terrorista contra Israel estiver a ser organizada. Desde dezembro que Tel Aviv tem conduzido ataques aéreos contra infraestruturas militares sírias. A polícia belga fez buscas na sede da Huawei em Bruxelas e em várias habitações no âmbito de uma investigação de corrupção ligada ao Parlamento Europeu. Além de Bruxelas, a região da Flandres, Valónia e também Portugal foram visados na investigação. De acordo com os relatórios, 15 atuais e antigos deputados podem ser visados no caso, tendo já sido efetuadas algumas detenções. Os investigadores suspeitam que os membros da rede receberam subornos em troca de influenciar a tomada de decisões da União Europeia a favor da marca chinesa. This comes as no surprise because in the wake of Qatargate scandal, the Parliament simply didn't put in the necessary reforms that they should have to prevent the next scandal, and here we are today. Until there are rules in place that prevent gifts being received, travel being paid for, lucrative side jobs to be had by MEPs, there will always be this risk. O Ministério Público belga selou os gabinetes de 2 assistentes de deputados europeus e notificou a presidenta do Parlamento Europeu sobre o processo. O Serviço de Imprensa do Parlamento afirmou que irá cooperar com os investigadores. Em causa pode estar o levantamento da imunidade dos atuais deputados envolvidos no caso. A reputação do Parlamento Europeu tinha já sofrido um duro golpe há 3 anos, quando foi desmantelada uma rede de corrupção que trabalhava para promover os interesses do Qatar. One thing is for sure for this EU institution, there will be a huge reputational damage in the coming weeks. Sándor Zsíros reported for Euronews in Brussels. A sonda espacial europeia ERA sobrevoou Marte e as suas luas, captando fotografias únicas de uma nova perspectiva. A ERA fotografou a superfície do planeta vermelho, bem como a face de Deimos, a lua mais pequena e misteriosa deste planeta.
We have some nice images from the side facing Mars, but this is one of the very rare and I think maybe of the best resolution we have so far of the far side of Deimos. O sobrevoo faz parte da trajetória da sonda espacial em direção a Dimorphos, um asteroide contra o qual a NASA chocou deliberadamente há 2 anos, de forma a desviar a sua rota. A ERA irá então analisar o impacto que a nave espacial da NASA teve no asteroide. Durante o sobrevoo, a sonda espacial utilizou a gravidade de Marte para ser lançada mais profundamente no espaço, poupando tempo e combustível. A Euronews festeja o lançamento do serviço em polaco. Esta é a mais recente adição à maior plataforma de notícias multilingue da Europa. Com o compromisso de fornecer notícias imparciais e de confiança, a Euronews Polónia oferece ao público polaco uma cobertura essencial dos eventos globais e das principais histórias que moldam o mundo. Em Varsóvia, uma cerimónia formal vai assinalar o acontecimento. Esta inauguração marcante, que coincide com a presidência polaca da União Europeia, é um momento único para refletir sobre o papel significativo de Varsóvia na definição do futuro da Europa e sobre os contributos para uma Europa unida e com visão de futuro. Com a presidência da União Europeia, a Polónia tem a tarefa de orientar os trabalhos do Conselho e representar todos os Estados-membros nas negociações com as outras instituições da União. A presidência é rotativa e tem a duração de 6 meses.